Setor elétrico, um dos mais aclamados por causa das suas características de pagamentos de bons dividendos. E hoje, aqui, vim convidada pelo Status para avaliar, dar uma olhadinha em algumas empresas desse setor. Então, vem comigo. Olá a todos, eu sou a Gabriela Moza, sou analista de investimentos e antes de começar esse vídeo, eu queria saber de vocês. Vocês gostam do setor elétrico? Preferem outros setores? Deixa aqui nos comentários. E se vocês são, como eu, amantes desse setor pelo excelente pagamento de dividendos que eles têm, quais são as empresas que vocês mais gostam? Deixa aqui. Eu vou trazer 3 que eu gosto bastante para a gente comparar alguns indicadores dela. No caso, Taesa, Energias do Brasil e a nossa amada Engie. Então, aqui abrindo o site do Status, vamos começar procurando pela Taesa. A gente teve uma grande valorização da cotação da Taesa nesses últimos dias, tá? Aqui vocês até podem ver no gráfico. E mesmo assim, ela aí cruzando essa barreira dos R$40, a gente pode ver que ela está com um dividend yield muito interessante, de 7,80% basicamente. Gente, a gente está com previsão de uma inflação fechando o ano de 5%, tá bem interessante. Assim como a maior parte das ações do setor de energia, ela é muito menos volátil que o próprio Bovespa, em média. Por quê? Empresas que têm essa característica de pagamento de dividendos de forma recorrente e frequente, como a Taesa, com histórico muito longo de pagamento de dividendos, elas tendem a ter uma volatilidade muito menor. É por isso também que fundos imobiliários eles têm volatilidade muito menor. Então a gente vai dando uma olhadinha aqui, a gente vê alguns indicadores bem bacanas, 6 o valor do preço sobre o lucro, alguns lucro por ação também, assim, tão bem bons, considerando que a gente vê muitas vezes algumas empresas do setor de tecnologia com preço sobre o lucro muito maior. As margens delas são muito boas também. Vale lembrar que essas empresas, elas geralmente têm dívidas maiores, porque é uma característica, como elas têm contratos muito longos, elas têm previsibilidade de caixa, o que proporciona elas pagarem bons dividendos, elas também têm facilidade para poder se endividar, mas não é um se endividar ruim, é um se endividar bom, que elas podem reinvestir nos negócios e tudo mais. Lembrando que esse tipo de empresa, elas precisam realmente fazer investimentos de maquinário, industrial e tudo mais. Aqui você pode verificar também todo o histórico de pagamento de dividendos, então a gente está aí agora em maio, um dividendo aí de aproximadamente 1,6 por ação, então tá bem interessante. Eu vou abrir aqui uma outra aba para a gente buscar outra empresa do setor elétrico, que nesse caso eu vou buscar a Engie. A Engie e a Taesa, elas estão com uma cotação aí bem próxima, porém, claro, a Engie está com um dividend yield muito mais baixo. Isso por algumas outras características. A Taesa, ela já é um pouco mais bem estruturada, poderíamos dizer assim, mais sólida. A Engie, ela é uma empresa que visa investimentos em setores de energia renovável, então ela tem esse lado um pouco mais de expansão, que a Taesa não tem, de crescimento, mas mesmo assim ela continua conseguindo pagar excelentes dividendos. Ela teve uma quedinha aqui, a volatilidade dela não é tão alta, de novo, por essas características do setor, de pagamento de dividendo. E ela teve um máximo aí de uns R$45 nesses últimos um ano, digamos. A gente pode ver aqui. Ela tem uma volatilidade, mas muito dentro dessa mesma margem, tá? Então, claro, você não disse que essas empresas eram menos voláteis, mas é por causa dessas características de crescimento que ela tem. Mas vale lembrar, a questão da volatilidade, ela acaba variando muito, mas ela não tem tantos picos. Nossa, agora tá valendo muito e agora valendo muito pouco. Não, ela fica nessa margem, mas acaba sendo, digamos, não é um erro, mas é uma limitação do próprio cálculo de volatilidade.
Por isso, alguns indicadores da Engie aqui a gente pode avaliar. Ela é um pouco menos endividada que a Taesa, ela tem algumas margens menores também por não ser tão estruturada nesse caso. O preço-lucro dela também é um pouco maior do que a gente poderia dizer no caso que a Engie estaria um pouco mais cara que a Taesa. Isso aqui não é recomendação de ação, mas olhando simplesmente por esse indicador especificamente, ela se torna um pouco mais cara, mas lembrando que ela acaba reinvestindo muito mais nela mesma, o que gera um dividendo menor também. A gente está com uma previsão aqui de um pagamento de dividendos mais ou menos da Engie. Não disse a data, mas eles já deram a data com, que é o limite, aí então você pode comprar ações da Engie até o dia 11 de maio. E seria em torno de 0,75 centavos por ação. Então, é algo bem interessante. Uma outra empresa do setor de energia que está até um pouco mais em expansão do que a Engie é a Energias do Brasil, e eu vou trazer ela aqui para vocês. A gente pode ver que o dividend yield dela tá um pouquinho maior do que a Engie, mas ficando elas por elas. E claro, da Taesa muito melhor aí, quase que o dobro do da Engie, em 7% e pouco. Mas o dividend yield aqui da Energias do Brasil já tá fazendo jus ao setor que ela tá, o segmento de energia elétrica, com um histórico excelente, pagamento de dividendos. A gente pode ver, ela também é um pouquinho mais volátil, digamos assim, que o mercado por conta dessa histórico de crescimento dela, então ela não é tão... Ela tem essa característica de estar num setor perene, um setor sólido, mas por ela ser uma empresa em crescimento, ela vai ter realmente um pouco mais de volatilidade. Dentro dos indicadores dela, ela é realmente a que tem as menores margens, e em termos de dívida, ela é um pouquinho menos endividada do que a Taesa, um pouquinho mais que a Engie. A gente vendo aqui, ela estaria aí entre o meio termo da Taesa e da Engie. O lucro por ação também tá um pouquinho menor. Vamos ver os dividendos dela aqui. Ela pagou recentemente dividendos um pouquinho menos que a Engie, mas lembrando que a ação dela é menos da metade do preço da Engie, então já fica algo bem interessante mesmo. Vai lembrar que o dividend yield que é calculado, ele é calculado aí com os últimos 12 meses. Então a gente está olhando aqui, estou avaliando só o momento pontual desse indicador para vocês terem uma ideia, tá bom, pessoal? Assim, comparativo com essas empresas, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu gostaria de saber quais são as próximas empresas, próximos setores que vocês querem que a gente traga aqui. Deixa nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.